Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que todos estejam bem. Vamos dar aí continuidade à nossa aula de urgência e emergência, falando ainda dos cálculos, tá? Essa semana, até o final dessa semana, vamos falar de cálculos. Claro que um a cada aula, tá? Então vamos lá. Vamos ver o nosso cálculo de hoje. Vamos falar do gotejamento em quê? Em minutos. Falamos na aula anterior de gotejamento em horas, quando a prescrição é em horas. Agora nós iremos falar quando o gotejamento, a prescrição é em minutos, tá? Então aí aqui tem eu sempre gosto de colocar para vocês relembrarem, né? Aqui a transformação das unidades. Então, 1 grama é 1000 miligramas, 1 miligramas são 1000 microgramas, 1 litro é 1000 ml, 1 ml equivale a 20 gotas ou macrogotas, 1 ml equivale a 60 microgotas e 1 gota ele equivale a 3 microgotas. Sempre relembrando, tá? Então, vamos lá, o gotejamento de soro em minutos. Então, nós temos o gotejamento do soro em minutos, gotas e microgotas, ou gotas ou macrogotas e microgotas. Qual a fórmula utilizada? De gotas, volume vezes 20 sobre o tempo, que vai ser colocado em minutos, conforme a prescrição, e microgotas, que é volume vezes 60 sobre o tempo, que é minutos da prescrição, tá? Vamos ver o exemplo que eu coloquei aqui. O gotas por minuto ou macrogotas por minuto. Ai, prof, você repete muito. Repito para vocês sempre lembrarem, porque pode ser que vocês venham a fazer um concurso público, um processo seletivo, que em vez de estar gotas, está macrogotas. Senão, se eu nunca aprendi. Sim, você aprendeu, né? Então, vamos lá. Gotas ou macrogotas por minuto. Então, temos lá. Qual é a fórmula? Ele vai dar lá uma prescrição dizendo isso, aquilo, outro. Aí ele te dá um volume, que aqui o volume é 500 ml. E ele te dá um tempo. O tempo que ele colocou aqui é 480 minutos, tá? O tempo que tá ali é 480 minutos. 480 minutos, vamos ver. 48 vezes dividido por 480 dividido por 60, 8 horas. 8 horas equivale a 480 minutos, tá? Então, ele tá pedindo lá quantas gotas por minuto. Se ele tivesse colocado 8 horas, seria outra fórmula, mas ele tá pedindo em minutos. Então, qual que é a fórmula? Se ele pediu gotas em minutos, então tem lá na prescrição o volume e o tempo. Ele vai dizer assim, o volume de 500 de soro glicosado em 480 minutos. Quantas gotas por minuto? Então, eu sei que ele tá pedindo gotas e não microgotas, tá? Então, a minha fórmula de gotas é o volume vezes 20 sobre o tempo. Qual que é o meu volume? Ele falou lá, 500 vezes 20, que é da fórmula, sobre o tempo, que é 480 que ele me deu lá, né? Ou às vezes ele pede para você transformar aquilo que eu fiz aqui com vocês. Ele pediu para eu transformar 8 horas em minutos. Então, eu só dividi 480 por 60. 48 dividido por 60 é quanto? 6 vezes 6, 36. 6 vezes 7, 42. 6 vezes 8, 48. Então, são 8 horas, né? 8 horas são 480 minutos, tá? Às vezes, eles pedem para vocês fazerem em minutos, mas ele te dá a hora, tá? Então, você tem que transformar a hora em minuto também, tem isso. Então, tá transformado em minuto, 480 minutos. Então, eu vou fazer primeiro a multiplicação. 500 vezes 20 é 10.000 sobre 480. 10.000 dividido por 480 deu 20,8, a mesma
o mesmo resultado do anterior, né? Da aula anterior, que é 21 gotas por minuto, tá? Aí vamos falar das microgotas por minuto, né? Então ele dá lá o volume de 500 ml e 480 minutos, que são 8 horas. Lembre-se que eu sempre vou repetir. Às vezes ele dá 8 horas, 10 horas, 5 horas, para você transformar essas horas em minutos. Então é só eu dividir, né? Então eu sei que 480 minutos são 8 horas, né? Então vamos lá, o volume ele deu 500 e ele pediu lá quantas microgotas irão correr por minuto. Em tantos minutos, ele também pode dar. Em 15 minutos, em 30 minutos, ele pode dar para vocês, tá? Então vamos lá, as microgotas é o volume, que é o 500, que a gente achou na prescrição, vezes o 60, que é da fórmula, que é microgota, sobre o tempo. Qual que é o tempo? 480, que ele pode ter dito lá que é 8 horas, ele que decidiu. Aí, vamos lá, 500 vezes 60, 30 mil sobre 480, que vai dar 62,5. Então, a partir de 5, 6, 7, 8, em vez de ficar 62, vai ficar 63 microgotas por minuto. Tá bom? Espero que tenham relembrado, né, essas continhas. Espero que vocês tenham relembrado e até a próxima aula. Obrigado pela companhia. Beijo, deixa seu like e seu comentário lá, tá bom? Beijinho, tchau!